Olá, como vai? Tudo bom? Sejam todos bem-vindos novamente ao canal Perante o Eterno. Esse é nosso oitavo vídeo de uma série de 24 intitulado Porque Ele é o Messias, onde sempre mostro uma profecia da primeira vinda do Messias no Antigo Testamento e o seu cumprimento no Novo Testamento. Se você ainda não viu os vídeos anteriores a este, clique na playlist acima e confira todos os outros vídeos e vários outros também que você pode encontrar nas playlists. Nesse vídeo, a profecia mostra que o Messias entraria em Jerusalém como um rei. Os vídeos são feitos de forma curta e se você tiver alguma dúvida sobre este assunto, posso fazer um outro estudo com maiores detalhes ou qualquer outro vídeo que você precisar e tiver alguma dúvida. Lembrando que se você ainda não se inscreveu em nosso canal, peço que se inscreva, que ative o sininho de notificações e quando tiver vídeos novos, o YouTube vai te avisar. E assim possamos todos ficar juntos perante o Eterno. A profecia que leremos hoje está no Antigo Testamento, em Zacarias, capítulo 9, verso 9, que diz assim: Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí, te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Bem, acredito que mais uma vez você também sabe o cumprimento, não é? Está em Mateus, capítulo 21, verso 1 até o 9. Acompanhe comigo. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia, que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendai-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião: Eis, aí te vem o teu rei, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos, e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu-se as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que precediam como as que seguiam, clamavam: Hosana, filho de Davi! Bendito o que vem em nome do Senhor! Hosana nas maiores alturas! Ah, que maravilha, não é mesmo? Olha, 500 anos antes de Cristo nascer, Zacarias predisse a vinda do rei, do Messias a Israel. Essa promessa deveria se cumprir. E Jesus, que por tanto tempo em seu ministério não aceitava honras reais, agora ele entra em Jerusalém como o prometido herdeiro do trono de Davi. Um jumentinho, que aos nossos olhos é bem estranho, não é mesmo? Com toda certeza nós preferiríamos um cavalo forte, imponente. Com toda certeza, porque muitas das nossas decisões são baseadas em nossa vaidade, em nossa soberba. Mas esses não são atributos de Jesus. Jesus não escolheu um cavalo simplesmente porque esta era a marca da entrada dos imperadores e reis de Roma.
romanos. Era um símbolo romano. E o cavalo, justamente por ser imponente, era um símbolo de guerra e poder. Embora Jesus tenha também esses atributos de força e poder, nessa ocasião, ele escolhera um jumentinho. Jesus entrou de maneira triunfal, sim, mas não conforme você e eu imaginamos como deveria ser, mas como era costume nos reis de Judá. Exatamente. Uma grande multidão o seguia e o recepcionou também. Ali estavam muitas pessoas, principalmente por ocasião da Páscoa, que se celebraria na semana seguinte. A multidão então começou a clamar a Jesus como o Messias, o rei, seu rei. E Jesus aceitou agora a homenagem que nunca antes havia permitido. Os discípulos agora estavam alegres, acreditando que suas esperanças se realizariam. A multidão então ficou convencida, acreditando agora sim, os exércitos romanos seriam expulsos de Jerusalém. E Israel, mais uma vez, seria uma nação independente. Se livraria do jugo romano, o qual já estavam há muito tempo. E diante de tantos milagres e sinais sobrenaturais que Jesus operava, todo o povo agora queria prestar honras, estendiam suas vestes como um tapete e também espalhavam ramos de oliveira e palmas por onde Jesus passaria. Cortavam ramos das palmeiras e agitavam no ar com todas as aclamações e hosanas. O que até hoje é conhecido pela Igreja Católica, por exemplo, como Domingo de Ramos. Nunca antes Jesus tinha permitido isso, mas Jesus previa claramente o resultado do que ia acontecer. A cruz. Isso com certeza ia levá-lo à cruz. No entanto, ele tinha que se apresentar publicamente como o Redentor. Então, ele, como João tinha apresentado, o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. A Páscoa estava aí, dias depois. E o verdadeiro Cordeiro deveria ser oferecido. Conhecemos o que aconteceu depois, não é mesmo? Como Isaías predisse em Isaías 53, ele foi apresentado como servo sofredor. Mas esse é um outro estudo. E de forma humilde e como servo, ele se apresentou. Deus apresenta as formas de relacionamento que às vezes nós não entendemos. Quando, por exemplo, Roboão, filho de Salomão, assumiu o reino, ele ignorou o conselho dos anciãos e preferiu o conselho dos seus amigos, da juventude, o que levou à separação dos reinos. Olha só que coisa absurda. E como ele, como um rei, poderia seguir tal conselho? Que conselho era esse? Vamos ver lá em 1 Reis 12, verso 7. Eles lhe disseram: se hoje te tornares servo deste povo, e o servires, e atendendo, falares boas palavras, eles se farão teus servos para sempre. Assim deveria proceder um rei ungido por Deus em Israel. Se tornar um servo. Pois é, que tipo de rei é esse? Caso você não tenha visto ainda, tem um vídeo que eu falo um pouco sobre o Messias, como ele viria. Que primeiro ele viria como um servo, humilde, como sofredor. E depois ele voltaria com todo o poder e glória. Em Apocalipse, capítulo 19, nós podemos ver Jesus montado em um cavalo, vindo com poder e grande glória.
Seu nome? Seu nome se chama o Verbo de Deus. E ele se apresenta como o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Que possamos buscar conhecer mais sobre Jesus. Buscar a ter sensibilidade para ouvir o que ele quer que eu e você façamos. Ele não é um Deus inacessível, é um Deus de relacionamento. Um pai que quer te tornar filho, não nos padrões humanos, não da forma que hoje as pessoas dizem que se apresentam como pai. Não, muito mais além, muito mais além. Até nosso próximo estudo, e que, como o André disse, possamos eu e você dizer também: encontramos o Messias.